Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a presença dos nossos amigos que estão aqui. Agradecemos a vida de cada um, a sua vida. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Amém, igreja? Nós estamos no ano de 2026. E no ano de 2026 nós temos que semear. Semeando para frutificar. Você está preparado para semear, para frutificar, sim ou não? Semeando para frutificar. Mas se você não semeia, não há colheita. Se nós não semearmos, não vai ter colheita. Talvez você começou o ano de 2026 já pensando no fracasso. Está errado. Semeie coisas boas e você vai colher coisas boas. Amém, igreja? Nesta noite nós vamos falar de um personagem, um homem que semeou, um homem que teve a sensibilidade do Espírito, um homem que disponibilizou a sua vida em servir ao Senhor, um homem que teve fé. Então Deus deu a visão para ele. Você está disposto a estar sensível para ouvir a voz do Senhor? Levante a sua mão. Você está disposto a se dispor, a se disponibilizar para ouvir a voz do Senhor? Levante a mão. Você está disposto a viver uma vida de fé integral, corpo, alma e espírito? Levante a mão. Então Deus vai lhe dar a visão. E esse homem que nós vamos falar nesta noite, ele passou por essas etapas. Mas não tem como a gente passar por essas etapas se a gente não quiser mudar, querer mudar. Não tem como. Não tem como eu semear reclamação e colher bênção. Não tem como eu semear uma vida negativa e colher bênção. Eu preciso semear aquilo que Deus já colocou no meu coração. Nós vamos estudar alguns princípios de um grande homem. Quem foi considerado o pai da fé? Abraão, o grande homem, considerado o pai da fé. Porque esse homem, ele viveu uma vida de semeadura, ele se dispôs, ele teve fé. Então Deus lhe deu a visão. Deus tem uma visão para cada um que está aqui. Deus tem algo para fazer na sua vida, mas você precisa estar ouvindo a voz dEle, você precisa estar atento à boa voz do Senhor, senão nada vai acontecer, não tem como, porque a vida é feita de semeadura, e eu sempre falo aqui para vocês, a semeadura é uma escolha, mas a colheita não. Você pode escolher viver uma vida que agrade a Deus, mas você também pode escolher viver uma vida que desagrada a Deus, e que nesse ano de 2026, você possa escolher, você esteja envolvido em servir ao Senhor com tudo aquilo que Ele confiou ao seu coração. E para isso nós temos a palavra de Deus, esse livro magnífico, e não é simplesmente um livro de história antiga, um livro de história oriental, é Deus falando conosco, é um livro inspirado, é um livro inefável, é um livro que não contém erros, é um livro que fala conosco. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando. Deus usa a sua palavra para falar conosco, mesmo que fora escrita há tantos anos atrás, mas a palavra continua falando conosco, porque é o próprio Deus falando para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, homens e mulheres melhores, cidadãos melhores, e Deus sendo glorificado. Amém, igreja? Então olhe para esse tema aí, semeando. Mas semeando o quê? Eu nem vou falar do ano passado, o que você semeou. Você vai colher. Mas a proposta nesta noite é que você possa semear coisas boas nesse ano de 2026.
e certamente você vai colher coisas boas. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos, em poucas palavras, refletir sobre esse homem que semeou e viveu uma vida grande, um homem que foi abençoado, que abençoou nações, o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé, esse grande homem que fez história no tempo dele, e Deus te convida também para fazer história no tempo de hoje. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, então o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa ser aplicada aos nossos corações. Espírito Santo do Senhor, fale conosco nesta noite, no santo nome de Jesus, amém e amém. O princípio da mensagem de hoje é semeando para frutificar. Semeando para frutificar. Queridos, nós precisamos pensar grande, nós precisamos pensar exponencialmente, nós precisamos pensar grande. Esse é o princípio. De um homem, Deus faz um povo, de uma pessoa, Deus faz uma multidão. Foi o que Deus falou para ele aqui. Lá estava Abrão vivendo em Ur, depois em Harã, estava lá naquela cidade, e vocês sabem que essa cidade, aquela região, é tido como a região mais antiga do mundo, em descobertas recentes de fósseis humanos. Ali começou tudo. E essa palavra, ali na Mesopotâmia, meso, significa entre rios, Tigre e o Eufrates. Quem gosta de história aqui sabe disso. E foi nessa região também que é tido que a arca de Noé ficou lá naquele monte chamado Ararat. Essa região que Adão começou, depois Noé e depois Abraão, atual Iraque. Essa região que ele estava, um homem bom, um homem temente a Deus, um homem que estava lá, e ali provavelmente o seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, viveu naquele lugar, e ele estava lá cuidando da sua família, da Sarai. Não tinha filhos, tinha escravos, parentes, tinha uma vida normal, como eu tenho, como você tem. Mas de repente, Deus pega essa realidade confortável desse homem e tem um plano muito maior para a vida dele. Aquele homem que vivia naquela região tranquilo, e segundo a historiografia era um homem rico. Então Deus faz ali algo diferente. Queridos, quem semeia, colhe. Onde você está? Onde você está fazendo o que você esteja fazendo, acredite que Deus pode fazer muito mais, muito do que os seus olhos estão vendo, muito do que a sua realidade está sendo vista, do que você está experimentando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é reservatório, o nosso Deus é fonte de vida, e aonde tem fonte há abundância, e Ele nos convida a viver nessa fonte de vida, nessa fonte de abundância. Deus nos convida nesta noite, e de fato nós percebemos que muitas coisas ainda estão por vir.
Eu olho lá em Efésios, quando Paulo vai nos dizer, aquele que é capaz de fazer infinitamente, muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, não coloque uma tampa onde Deus está colocando uma fonte, porque Deus quer fazer jorrar na sua vida, como jorrou na vida de Abraão. Era um homem como eu e você, mas um homem que passou por essas etapas que eu citei, que nós vamos trabalhar cada uma delas. Então, gente, Deus não é limitado, Deus é fonte. Não coloque limites para Deus, porque Deus quer usar a sua vida. Não estabeleça regras, não coloque limites. Deixe Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida, e Ele vai fazer com que você venha abençoar outros, os que estão atrás, os que estão na frente, os que estão à esquerda, os que estão à direita. Então nós vamos falar de alguns princípios aqui sobre a vida de Abrão e depois Abraão, para aplicarmos para a nossa vida, para que nós possamos viver esse ano de 2026 a partir de um senso de responsabilidade. Há coisas que nós precisamos deixar para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Tem uma palavra sendo muito usada na academia, chamado disruptura. Talvez você precise nesse ano vigente ter disrupturas na sua vida, mudanças fortes, salutares, relevantes, concretas, tangíveis, para que de fato você possa colher o melhor. Mas para isso você precisa se debruçar na palavra. E o primeiro princípio que eu aprendo nesse texto que nós acabamos de ler, pensando nessa vida que está galgando uma vida melhor, o primeiro princípio é o princípio da sensibilidade. Olha só o que diz o texto. Repita comigo aí, sensibilidade. Vamos lá, sensibilidade. Sensibilidade. Olha só o que o texto fala. Então o Senhor disse a Abrão. Então o Senhor disse a Abrão. Em outras palavras, o Senhor fala conosco. O Senhor fala com a gente, Jefferson. Nós temos um Deus relacional. Nós temos um Deus relacional. Um Deus que não está longe. Um Deus que está aqui. Um Deus que não é religião. Um Deus que é um ser pessoal. É um espírito pessoal, relacional. Você não precisa ir a algum lugar para falar com Deus. Você não precisa colocar vestes para falar com Deus. Você pode falar com Deus em qualquer momento. Deus nos possibilitou nesse ano de 2026 vamos lá comigo? 365 dias, 52 semanas, 24 horas por dia, nos possibilitou para ouvirmos a sua voz. Ele não vive lá longe, Ele vive aqui perto. Ele é o Deus Emanuel, que a gente fala sempre no final do ano, Deus conosco. Ele é o nosso Deus, através do seu Filho se fez homem. Ele é o Deus conosco, nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o Deus conosco que mandou o Espírito Santo, sendo Deus, para ser o nosso paráclito, o nosso conselheiro, o nosso consolador. Esse Deus é relacional. Você é casa de Deus. Deus habita dentro de você. Olha que coisa fantástica, igreja. Deus habita dentro de você, dentro de mim, o Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito. Você é templo do Espírito Santo. Deus decidiu viver em nós, entre nós. Esse Deus fala conosco, está conosco, não está distante.
Você não veio à igreja para ver Deus, você vem à igreja para celebrar com seus irmãos a Deus, porque Deus está dentro de nós. Você já parou para pensar? O que nós fazemos desenfreia em Deus tudo que nós fazemos, porque Deus está em nós. Recentemente, quase fazendo algo errado, e aí eu falei, eu sou templo do Espírito Santo, eu não posso fazer isso, eu não posso pensar isso, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Tenha misericórdia de mim, Pai. Abraão entendeu isso, e ele teve sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Então que nesse ano de 2026, você possa ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, que você possa ter sensibilidade para entender a vontade do Senhor na sua vida. Quem aqui fez algum voto? Eu já sei, tem gente aqui que já fez voto para emagrecer, que já me falaram. Tem gente aí que está malhando, que eu sei que já está indo na academia. Ótimo, também estou indo. Eu emagreci, gente, emagreci 8 quilos. 8 quilos. Estava com 100 em outubro. Aí eu fui ao médico, e o médico me chamou a atenção, falou, você está louco? Você quer morrer? Você tem problema no coração e com 100 quilos? E aí eu tive que dar meu jeito, e de outubro para cá eu perdi 8 quilos, a calça está caindo. A gente faz tanto voto, né? Mas você fez voto de estar mais perto de Deus? Você fez voto de ler a Bíblia? Quem aqui já começou a ler a Bíblia, fez um voto? Glória a Deus. Se não fez, faz. Você sabia que durante 40 dias você consegue ler o Novo Testamento? Você lendo 10 capítulos por dia? Tenhamos a sensibilidade do Espírito. Deus está te convidando hoje a ter a sensibilidade do Espírito, a reconhecer que precisa estar na sala do trono, reconhecer que precisa estar vivendo uma vida de oração, reconhecer que precisa ler a palavra, reconhecer que precisa experimentar experiências, não a partir do outro, mas de você. Uma vez conversando com um pastor, e ele falando, pastor, tanto tempo que eu não tenho experiência com Deus, porque eu vou para a igreja como fardo, eu leio a Bíblia só como um profissional. Está errado. Talvez você esteja assim também, mas nós somos desafiados a ouvir Deus. Primeiro, lá no quarto secreto, onde Jesus fala, vá por seu quarto, feche a porta, e em secreto Deus te recompensará. E Deus vai falar com você lá. Mas também esteja na igreja, não deixe de vir à igreja, porque há palavras que Deus vai falar na igreja dele, com o povo dele, em conjunto. Há palavras que Deus fala aqui que Ele não vai falar com você lá no quarto. Por isso que é importante estarmos na casa do Senhor. Faça esse voto com Deus, ouça a voz de Deus. A irmã Gisele colocou aí os ministérios no zap da igreja. Dê lá o seu nome para auxiliar algum ministério, ou para fazer parte, ou para liderar. Nós vamos procurar você, mas não deixe. Nós vamos começar agora mais uma formação de pessoas lá em casa, para o discipulado. O Nário vai começar na casa dele, na outra semana. Alguns irmãos estão querendo também abrir suas casas. Aquilo que Deus colocar no seu coração, esteja sensível à voz de Deus, e você vai perceber o que Ele vai fazer, coisas extraordinárias. Mas para Ele fazer coisas extraordinárias, eu tenho que estar na brecha, eu tenho que estar no foco, eu tenho que estar em loco, e não ficar esperando a banda passar, como diz aquela música popular. Eu estou esperando Deus falar comigo. Deus já falou, Deus já nos convocou. O que nós precisamos fazer é nos levantar como arautos do reino e ouvir a boa voz de Deus e fazer, porque Ele tem coisas lindas para fazer em nós e através de nós, coisas lindas. Então ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Abraão sabia que muito mais importante do que saber para onde ele estava indo, era saber quem que estava o guiando.
Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Isso faz toda a diferença. Tem gente que passa anos e anos na igreja e não conhece a Deus na sua intencionalidade. Ele conhecia, ele sabia. Deus fala conosco de várias formas. Deus fala conosco. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de proezas. É preciso ter sensibilidade. Acredite nesse princípio. Se você quer ter um ano diferente em todos os sentidos da sua vida, ouça a voz de Deus, esteja sensível à vontade de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Ele estava lá no seu dia a dia, vivendo a sua vida, ali na Mesopotâmia, trabalhando, cuidando da terra, cuidando dos funcionários. Mas Deus mudou a vida dele, porque ele ouviu a voz. Ouça a voz de Deus e a sua vida vai ser mudada, modificada, transformada. Amém, igreja? Ouça a voz de Deus, que em nome de Jesus, que esse ano seja um ano em que você fale mais com Deus, que esse ano seja um ano que você leia mais a Bíblia, que esse ano seja um ano que você de fato viva os projetos que Deus tem para você, que nesse ano você dê passos de vitória, ouvindo a voz de Deus. Amém, igreja? Ouça a voz de Deus. Mas há um outro princípio: quando eu ouço a voz de Deus, naturalmente eu vou me indispor. Se eu tenho sensibilidade para ouvir a voz de Deus, na sequência eu tenho disponibilidade para agir. Olha aí, o mesmo versículo, a parte B: saia da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Saia da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Ele ouviu Deus, ele agiu, dispôs. Se eu ouço, eu vou precisar fazer ajustes. Se eu ouço a voz de Deus, eu preciso mudar a minha vida. Quais são os ajustes que você precisa fazer? Nesse ano de 2026. Porque, queridos, quando Deus fala conosco, como falou aqui com Abraão, normalmente tem alguma coisa que eu tenho que arrumar na minha vida. Abraão aqui decidiu entender que Deus estava no controle da vida dele. Então ele se dispôs. Meu irmão, toda renúncia que você fizer em nome do Senhor Jesus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito, não é assim? Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Você nunca vai dar viagem perdida obedecendo ao Senhor. Eu obedeci ao Senhor há muitos anos atrás, no chamado. Obedeci ao Senhor, tinha outros sonhos. Já falei para vocês aqui, os mais antigos já ouviram várias vezes, eu não aguento mais, de ser advogado. Tinha ganhado uma bolsa para fazer direito, de um deputado. Antigamente não tinha fiéis, nem nada disso. Você ganhava bolsa, né? Mas não era isso que Deus tinha para mim. Deus tinha muito mais. Eu tinha um sonho. Tem um tio que é juiz da federal, agora é aposentado, desembargador. E eu olhava para aquele homem lá e falava: eu quero ser como ele. Mas não era isso que Deus queria para mim. Deus queria outra coisa. Que eu fosse profeta, que eu fosse servo dele, ministro dele, servo dele, escravo dele. E quando eu resolvi fazer isso, a minha vida começou a fazer diferença. Enquanto eu estava na Marinha, a minha vida não fazia diferença. Enquanto eu passei no concurso na área da FUNAP lá, a minha vida não fazia diferença. Enquanto eu galgava outras coisas, a minha vida não fazia diferença. Mas quando eu entendi e eu ouvi a voz do Senhor, quando eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério, e quando eu fui estudar, e eu lembro-me como se fosse hoje, estudar lá no Rio de Janeiro, subi no Seminário do Sul, Floresta da Tijuca, lindo. Falei: Senhor, a partir de hoje, eu quero ser uma vida nova. Eu não quero sonhar os meus sonhos, eu quero sonhar os teus sonhos. Faça de mim o que tu queres,
quebre-me, tire tudo aquilo que não te pertence, porque tem muitas tranqueiras dentro de mim, e até hoje Ele está tirando estas tranqueiras, porque todos nós estamos no processo, todos nós estamos em fase de recuperação, mas eu precisei ouvir a voz de Deus, precisei ouvir, e aqui estou eu, no melhor lugar que alguém pode estar, no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus me incumbiu a fazer, me chamou para fazer, me vocacionou para fazer, me comissionou para fazer. E você também tem algo a fazer no reino de Deus. Entenda que o reino de Deus é o melhor lugar, não é um lugar de conforto, mas é um lugar seguro, está no centro da vontade dEle. Precisa haver disponibilidade, senão nada vai acontecer. Como eu falei aqui, quando nós falamos de vida cristã, nós não falamos de vida cristã no ponto de vista de uma vida confortável. Nós estamos falando da vida cristã no sentido de uma vida segura, no centro da vontade de Deus. Só existe vida segura em Deus. Tem gente que quer viver uma vida confortável servindo a Deus, você não vai viver, não vai viver, porque o Evangelho é o Evangelho de cruz, o Evangelho é o Evangelho de renúncia, o Evangelho é o Evangelho de abnegação. Esse é o verdadeiro Evangelho, é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz. Esse é o autêntico Evangelho. Não existe Evangelho light, como muitos aí têm pregado, Evangelho da autoajuda, Evangelho da confissão positiva, Evangelho que tudo que eu falo vai acontecer. Não é esse Evangelho que a Bíblia prega, é o Evangelho de negar-se a si mesmo, de ouvir a voz de Deus e se dispor, fazer aquilo que é para ser feito. E Ele nos prometeu, como está lá em Salmos 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor iria sempre conosco. A bondade e a misericórdia sempre estaria conosco. Isso vai se cumprir todos os dias, quando eu ouço, quando eu me disponho a ouvir e eu faço a vontade de Deus. Amém, igreja? Mas há um outro princípio aqui também, princípio que o Senhor nos dá aqui, um outro princípio, o princípio da fé. Então, sensibilidade para perceber, disponibilidade para renunciar e fé para poder caminhar. Olha só o que diz o texto, a parte C. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vai para a terra que eu lhe mostrarei. Aí está a base da fé. Fé não é uma chave que eu acesso para construir o meu futuro, mas a submissão que eu abraço para aceitar e crer no futuro que Deus tem para mim. Amém, igreja? Eu acredito que quando Deus deu a visão aqui para a igreja, para construir esse templo, se Deus nos mostrasse os infortúnios, Ruils, que iria acontecer no caminho, talvez muitos desistiriam. Se Deus mostrasse lá no final, olha, vai acontecer isso, aquilo, etc., talvez muitos não aprovariam no dia da Assembleia, como aprovou em 2015, foi isso? 16? Cadê o Valdir aí? 15, 16, né? Talvez muitos não aprovariam, mas o futuro pertence a Ele. O futuro é dele, Ele sempre vai nos conduzir, sempre vai nos conduzir. Mas, queridos, primeiro a gente precisa pisar o pé no Rio Jordão, então Ele vai abrir. Primeiro a gente precisa pisar o pé no Mar Vermelho, Ele vai abrir. Para um milagre acontecer, para acontecer a etapa da conquista. Mas às vezes a gente quer conquistar a terra que mana leite e mel, mas não quer tirar os inimigos de lá, não quer tirar, não quer ter trabalho nenhum, labuta nenhuma, esforço nenhum. Tem que conquistar, tem que labutar.
Deus nos deu a visão, Deus deu a terra, e a conquista se dá dia a dia, pela fé, pela fé. Em outras palavras, nós somos cooperadores de Deus. Deus faz o impossível, nós fazemos o possível. Mas trabalhe com um afinco, como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe, arregace as mangas, tenha uma vida de fé, uma certeza, não por vista, mas sabendo que Deus está no negócio. Amém, gente? Então nós precisamos de fé para caminhar diante do desconhecido. Nesse ano nós precisamos caminhar por fé, porque o ano é desconhecido, não sabemos o que vai acontecer no plano legislativo, judiciário, executivo, não sabemos para onde o nosso Brasil está indo, para onde o mundo está indo, mas uma coisa nós temos a certeza: Deus é aquele que governa tudo, Deus é aquele que conduz tudo, nada está alheio à vontade de Deus, acredite nisso. Só temos é que ouvir Deus, fazer o que nos cabe e viver uma vida de fé. O texto fala: para a terra que eu lhe mostrarei. Você entrou 2026, já está nesse ano, acredite, ande dessa forma, e Deus vai fazer proezas na sua vida. Faça um tempo de oração então da sua vida, de jejum. Inclusive, nós vamos começar uma campanha no dia 28, 7 semanas. Chame de campanha, de momento com propósito, não pode chamar de qualquer coisa, mas o importante é a intencionalidade. O que está por trás disso? Nós vamos tirar 7 semanas para orar, para jejuar. E o tema desta campanha está lá em Isaías 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova. Deus tem coisa nova para nós, todos os dias. A Bíblia fala de novidade de vida. Deus tem novidade de vida para nós. Mas para acontecer novidade de vida, odres novos. Vinho tem que estar com odres novos, não com coisa do passado. Então coloque aí na sua agenda, do dia 28 ao dia 11 de março, 7 quartas-feiras. Nós vamos orar pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela vida espiritual, pela vida profissional, todas as áreas. Eu vou semear, mas a primeira área é a espiritualidade. Eu vou semear uma vida espiritual forte, para ouvir o que Deus tem para mim nesse ano e nos próximos anos. E o último princípio da visão. Depois que você tem a sensibilidade, depois que você age com disponibilidade, depois que você aplica a fé, então Deus vai lhe dar uma visão para realizar, seja na sua pessoa, seja na vida familiar, seja em qualquer área que for. Nós somos seres integrais, precisamos estar bem, e para estarmos bem, nós temos que entender e guardar uma premissa: que eu sou um ser espiritual, que eu tenho a centelha divina, e que a minha vida só vai ser uma vida digna se eu viver essa espiritualidade como expressão de vida, como estilo de vida. Guarde isso no coração. Leia comigo aí o texto. Vamos lá? Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Queridos, a gente veio no mundo para abençoar, como está lá em Salmo 67, que nós somos abençoados para abençoar. Se você não abençoa, você não serve para viver. Você está aqui para abençoar todos. Fomos abençoados. Abraão, ele foi abençoado para abençoar. Você foi abençoado para abençoar. Você é uma bênção em casa, no seu trabalho. Você chega no seu trabalho na segunda-feira, e quando você chega, a confusão acaba. Aonde você chega, a paz acontece, o ambiente melhora,
você é solução, você é ponte. Temos que ser assim. Quando você chega, as pessoas falam: o problema vai acabar, a solução está chegando. Aonde você chega, a fofoca acaba. Aonde você chega, o causador de problema se cala, porque você é agente da missão de Deus. Aonde você chega, chega a luz. Aonde você chega, chega a solução. Aonde você chega, chega o desembaraço. Aonde você chega, chega a paz. Chega o amor, chega uma bênção de Deus, porque você é a igreja. Igreja é esse lugar de paz, de consolo, de calmaria, de mansidão, de amor, de paz. Abraão passou por tudo isso, mas ele conseguiu viver para Deus, e por isso que ele foi chamado pai da fé, porque ele tinha experiência com Deus. Quero chamar já o Ministério Vida aqui à frente. Ele tinha experiência com Deus, ele ouvia Deus. Ouça Deus nesse ano, e você vai se levantar do seu lugar, e você vai fazer mais. Deus está te chamando para fazer mais. Deus está te chamando para estar no ministério. Deus está te chamando para discipular. Deus está te chamando para cuidar de gente. Deus está te chamando para ser uma pessoa proativa. Deus está te chamando para você deixar de ser uma pessoa que vive uma forma digressiva. Deus está te chamando para ser mais. Deus está me chamando para ser mais nesse ano. Esses dias de férias, Deus puxou muito a minha orelha, e eu preciso ouvir a voz de Deus. Você não fez isso, você não fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Coloque em prática nesse ano que eu estou te dando. E assim como Ele falou comigo, Ele também fala com você. Então ouçamos a voz de Deus. Levantemo-nos e com fé, passos de fé, nós vamos olhar para o consumador, para o autor e consumador de todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar essa canção e vamos orar. E eu quero que você saia daqui nesta noite convicto disso. Você pode continuar o ano como foi 2025, chegar lá no mês de dezembro e falar: não deu nada certo. Mas só você vai decidir fazer diferente. E nesta noite, você pode dizer isso para você: vou ser diferente, vou fazer diferente, vou fazer um compromisso com Deus, vou firmar na igreja, vou colocar a vida em dias, estou em pecado, estou vivendo em devassidão. Comece agora, não amanhã. Esse cântico fala caminhos no deserto. É no deserto que sai rios de águas vivas. Vocês sabem disso, né? Estuda sobre o deserto. Em determinados momentos do ano, aquele deserto sai águas, e essa água representa vida. Talvez a sua vida está como um deserto. Que esse ano possa sair vida, e a sua vida vislumbrar coisas inimagináveis que você pensou, e você vai fazer. Mas ouvindo Deus, dispondo uma vida de fé, tendo a visão do alto. Vamos cantar Caminhos do Deserto, e depois nós vamos orar e vamos consagrar a nossa vida ao nosso Deus.